Mr. Speaker, and still I rise to note that tonight I have called for the impeachment of Donald John Trump, President of the United States of America. He is an abuser of presidential power. He has called for the execution of members of the House of Representatives, of this very House. He has demeaned members of the judiciary. He has conducted himself in office such that persons are now threatening members of the judiciary, threatening members of the House of Representatives, threatening members of the Senate. Donald John Trump, by his... For the purpose of this gentleman from Texas, seek recognition. Há momentos em que o funcionamento rotineiro das instituições se altera de forma perceptível. Em Washington, um episódio recente não se destacou pelo desfecho imediato, mas pelo que revelou sobre os limites e as tensões do sistema político. No dia 14 de dezembro de 2025, durante uma sessão ordinária da Câmara dos Representantes em Washington, D.C., e o deputado democrata Al Green, do Texas, rompeu com a previsibilidade institucional ao subir à tribuna e declarar, diante das câmeras e dos colegas de plenário, que os Estados Unidos haviam entrado em uma contagem regressiva para o impeachment do presidente Donald Trump. A intervenção, inesperada pelo teor e pela contundência, transformou um momento de rotina legislativa em um ponto de inflexão institucional, projetando para o Congresso uma tensão que até então parecia restrita ao ambiente de disputas partidárias e articulações de bastidor. O discurso não se limitou a sinalizar insatisfação com medidas do Executivo ou a reiterar críticas pontuais a políticas públicas específicas. Foi estruturado como uma acusação formal, dotada de sequência argumentativa, fundamentos legais explícitos e apelo público direto, com o objetivo claro de inserir na agenda legislativa uma proposta de responsabilização presidencial. O impacto do episódio não se limitou ao resultado imediato da votação que o sucedeu, embora a maioria republicana tenha conseguido arquivar a resolução por meio de uma manobra regimental. 140 deputados democratas votaram a favor de seu avanço. Esse número, que corresponde a uma parcela expressiva da bancada oposicionista, foi interpretado por analistas legislativos como um sinal inequívoco de reorganização tática dentro do Partido Democrata. Mais do que uma manifestação isolada, a votação revelou uma adesão transversal à proposta de Al Green, reunindo parlamentares de diversas correntes ideológicas, incluindo representantes de distritos moderados e regiões eleitoralmente competitivas. Esse dado altera qualitativamente a paisagem política do Congresso, pois revela que o impeachment, ainda que arquivado momentaneamente, passou a ser tratado como uma opção institucional legítima por um número significativo de membros da Câmara. O episódio passou a ser lido, portanto, não apenas como uma tentativa frustrada de penalização, mas como a consolidação de um registro formal, com potencial de ser retomado em circunstâncias futuras. A fala de Al Green concentrou-se em um conjunto de atos atribuídos a Donald Trump que, na avaliação do parlamentar, configurariam uma violação reiterada do juramento constitucional. Entre os elementos citados estavam postagens na plataforma Truth Social, que, segundo Green, insinuariam ameaças diretas contra congressistas democratas e seus familiares. O deputado argumentou que tais manifestações extrapolam os limites da retórica política convencional e se aproximam de um padrão de intimidação institucional, incompatível com a manutenção da ordem democrática. Essas postagens foram contextualizadas com episódios anteriores de violência política, como o ataque a Paul Pelosi e ameaças documentadas contra funcionários eleitorais em diferentes estados, compondo um cenário mais amplo de corrosão das garantias institucionais básicas. Green apontou que, ao reiterar esse tipo de discurso, o presidente não apenas desrespeita seus adversários, mas fomenta um ambiente de permissividade em relação à violência,
o que, segundo ele, tornaria sua permanência no cargo uma ameaça à estabilidade democrática. O discurso também vinculou essas manifestações a ações do executivo consideradas inconstitucionais por diversos juristas, como os ataques militares recentes ao Irã, realizados sem autorização prévia do Congresso. Para Green, a iniciativa presidencial violou diretamente a lei dos poderes de guerra e reconfigurou unilateralmente a política externa do país sem o devido respaldo legislativo. Ele argumentou que esse tipo de decisão rompe com o princípio da separação de poderes e estabelece um precedente perigoso, pois autoriza o uso da força militar por decisão exclusiva do chefe do executivo, a revelia do processo deliberativo previsto na Constituição. Essa acusação foi reforçada por menção a uma série de derrotas judiciais sofridas recentemente pela Casa Branca, bem como ao atraso na divulgação dos arquivos relacionados a Jeffrey Epstein, cujo sigilo continuava sendo mantido apesar das previsões legais assinadas pelo próprio presidente. A partir desses exemplos, o deputado construiu uma narrativa sobre um executivo que, na sua visão, atua fora dos limites do sistema de freios e contrapesos. A reação do Partido Republicano ao discurso foi imediata. Um pedido de arquivamento sumário da resolução foi apresentado e aprovado, com base na prerrogativa regimental de encerrar matérias sem análise de mérito. Esse procedimento, embora previsto nas normas internas da Câmara, foi lido por parte da oposição como um expediente para evitar a exposição pública de posicionamentos constrangedores em um contexto pré-eleitoral. A decisão impediu que o conteúdo da proposta fosse debatido em profundidade ou que houvesse deliberação nominal sobre as acusações específicas formuladas. No entanto, o registro da votação favorável de 140 deputados foi suficiente para que o episódio ganhasse contornos mais amplos. A leitura predominante entre observadores institucionais foi a de que a resolução, ainda que formalmente derrotada, havia cumprido um papel estratégico de exposição e documentação, ampliando a visibilidade do tema e pressionando lideranças partidárias a se posicionarem sobre a conduta presidencial com mais clareza. A atuação de Al Green nesse processo não surgiu de forma repentina. Desde 2017, o deputado vem propondo de forma recorrente resoluções de impeachment contra Donald Trump. Inicialmente, essas propostas eram vistas como iniciativas isoladas dentro da bancada democrata, muitas vezes rejeitadas por lideranças partidárias que avaliavam que o uso do impeachment poderia se voltar contra o partido em disputas eleitorais futuras. A postura do deputado, no entanto, foi mantida ao longo dos anos, mesmo nos momentos de maior resistência interna, como durante a presidência de Nancy Pelosi. A persistência de Green em registrar formalmente acusações, ainda que sem apoio majoritário, produziu um acúmulo de documentação parlamentar que agora se transforma em ativo político. Essa trajetória lhe confere legitimidade aos olhos de uma parte significativa da bancada e ajuda a explicar o nível de adesão conquistado por sua nova proposta. O que antes era considerado marginal passou a ser interpretado como previsível diante do volume de escândalos, investigações e derrotas jurídicas acumuladas pelo atual governo. A resolução mais recente apresentada por Green, identificada como House Resolution 537, foi estruturada com base em 7 artigos distintos, que vão desde acusações de obstrução de justiça e abuso de poder até alegações de tirania e subversão institucional. Um dos focos centrais do texto foi a realização de ataques militares contra alvos iranianos sem autorização legislativa, em desacordo com os dispositivos da Constituição que reservam ao Congresso o poder de declarar guerra. A argumentação jurídica embasou-se também em precedentes históricos e pareceres emitidos por especialistas em direito constitucional, os quais alertam para os riscos de expansão indevida dos poderes presidenciais em contextos de tensão geopolítica. Segundo Green,
A conduta de Trump nesse episódio não apenas violou a legalidade, mas desrespeitou intencionalmente as regras que sustentam o funcionamento do sistema democrático americano, transformando a exceção em método e a desobediência em prática reiterada. Além das implicações jurídicas, o deputado destacou o aspecto pedagógico do processo de impeachment. Na sua visão, a responsabilização institucional do presidente, mesmo que não resulte em sua remoção imediata, constitui um registro histórico fundamental para as gerações futuras e para os tribunais que eventualmente herdarão os desdobramentos dos atos praticados. Ao obrigar os membros da Câmara a se posicionarem formalmente sobre as acusações, Green busca criar um acervo público de votos, declarações e posicionamentos que poderá ser utilizado em investigações, análises acadêmicas e processos jurídicos posteriores. Esse enfoque documental difere das estratégias anteriores de impeachment, que priorizavam o impacto imediato sobre a permanência do presidente no cargo. A atual proposta se articula mais como uma construção de longo prazo, voltada à memória institucional do Congresso e ao fortalecimento dos mecanismos de controle republicano. O momento político em que esse movimento se insere também contribui para sua ressonância. Nas semanas que antecederam a fala de Green, o Congresso recebeu o depoimento de Jack Smith, ex-procurador especial que atuou em casos de corrupção e crimes de guerra, e que apresentou sob juramento evidências consideradas robustas de que Trump teria participado de uma conspiração para reverter o resultado da eleição presidencial de 2020. Esse depoimento alterou o ambiente institucional, oferecendo respaldo técnico e jurídico a acusações que até então eram tratadas como politicamente motivadas. O cruzamento entre o conteúdo do depoimento e os fundamentos da Resolução 537 ampliou a base argumentativa do impeachment, conectando investigações federais em curso à ação legislativa. A reação de Trump a esses movimentos foi agressiva e repetitiva, classificada por ele como desespero de derrotados. Mas o volume e a frequência de suas manifestações sugerem desconforto e perda de controle narrativo, especialmente diante da iminência de novos desdobramentos jurídicos. Esse desconforto também se manifesta nas estratégias de comunicação da base aliada, que passou a adotar mecanismos regimentais para bloquear votações sem debater o mérito das propostas. Embora eficazes do ponto de vista tático, essas manobras não impedem o avanço do desgaste político. Pelo contrário, a insistência em impedir que a Câmara debata as acusações publicamente alimenta a percepção de que há um esforço deliberado para blindar o presidente, mesmo diante de indícios crescentes de irregularidades. Green e seus aliados utilizam essa resistência como argumento adicional para defender a importância do processo, sustentando que o próprio funcionamento do legislativo está sendo comprometido por uma maioria que se recusa a cumprir o papel fiscalizador que lhe é atribuído pela Constituição. É nesse contexto que o deputado anuncia sua intenção de apresentar nova proposta até o Natal, desta vez incorporando os escândalos mais recentes e as possíveis revelações dos arquivos Epstein, caso sejam efetivamente liberados conforme determina a lei. A continuidade desse processo, mesmo após a derrota inicial, revela uma estratégia política que vai além da expectativa de sucesso imediato. Green parece operar com uma lógica de acumulação institucional. Cada tentativa arquivada, cada votação registrada, cada pronunciamento documentado compõe um mosaico de responsabilização que poderá, em algum momento, produzir efeitos cumulativos no campo jurídico, eleitoral ou historiográfico. Nesse sentido, o episódio do dia 14 de dezembro de 2025 não é apenas um momento isolado de enfrentamento legislativo, mas uma peça articulada dentro de um processo maior de construção de memória e disputa de legitimidade dentro das estruturas republicanas.
A interrogação que permanece em aberto e que ainda será explorada nos próximos blocos diz respeito aos limites e desdobramentos dessa estratégia diante de um cenário eleitoral incerto e de uma configuração institucional que ainda favorece a blindagem presidencial. A convergência institucional, que se formou em torno do episódio protagonizado por Al Green, se explica por múltiplas camadas de tensão acumulada, que não se restringem à conjuntura específica da Resolução 537, mas se projetam sobre um campo de disputas mais amplo, envolvendo precedentes constitucionais, mecanismos de contenção legislativa e o papel das instituições federais diante da expansão do poder executivo. É nesse contexto que a iniciativa do deputado texano adquire densidade política. Não apenas como mais um capítulo no embate entre oposição e governo, mas como um esforço para reconstruir os marcos interpretativos da responsabilização presidencial, em um momento de assimetria institucional crescente. A fala de Green ocorreu dias após o depoimento do ex-procurador Jack Smith, que apresentou em comissão da Câmara provas consideradas substanciais de que Donald Trump teria agido conscientemente para subverter o resultado da eleição de 2020. Essa apresentação, feita sob juramento e documentada em ata oficial, ofereceu ao Legislativo um novo elemento jurídico para reconfigurar a leitura dominante sobre o conjunto de práticas do Executivo. A relação entre o trabalho de Smith e o conteúdo da resolução proposta por Green vai além de uma coincidência de calendário. Ambos os movimentos apontam para a necessidade de estabelecer uma linha de responsabilização transversal, que não dependa exclusivamente da configuração momentânea das maiorias parlamentares. A lógica de Green, reforçada pelo respaldo técnico de Smith, é a de que a produção de documentação formal, com consistência probatória e registro público, é uma ferramenta estratégica de médio e longo prazo, capaz de sustentar futuras deliberações judiciais ou legislativas, mesmo na ausência de maioria imediata. Essa postura se diferencia de tentativas anteriores de impeachment, que por vezes foram interpretadas como gestos ou movimentos táticos voltados para a pressão midiática. O atual processo se articula de forma mais explícita com os mecanismos de controle horizontal do poder, como o Judiciário e o Ministério Público, numa tentativa de construção interinstitucional de responsabilização. Outro fator que ajuda a explicar a ressonância da proposta apresentada por Green é o conjunto de investigações paralelas que atingem figuras-chave da administração Trump. A proximidade temporal entre a apresentação da Resolução 537 e o avanço de processos envolvendo aliados próximos do presidente, como os escândalos ligados ao uso de informações privilegiadas por ex-integrantes da equipe econômica, as denúncias de obstrução legislativa por membros do gabinete e a resistência contínua da Casa Branca em cumprir determinações judiciais, contribuiu para que o gesto de Green fosse lido como parte de uma tendência maior e não como uma ação isolada. A acumulação de escândalos e a simultaneidade das frentes investigativas oferecem ao Legislativo uma base argumentativa mais ampla para questionar a governabilidade sob Trump, com foco não apenas na figura presidencial, mas no ecossistema institucional que o sustenta. A reação dos setores jurídicos e acadêmicos ao discurso de Green também oferece pistas importantes sobre a evolução do debate. Diversos constitucionalistas de destaque se manifestaram publicamente em veículos especializados, sugerindo que a estrutura da Resolução 537 atende a requisitos mínimos de admissibilidade jurídica, mesmo considerando o arquivamento inicial. Esses pareceres, ainda que não vinculantes, reforçam a ideia de que o conteúdo da proposta pode ser retomado em outro momento, com base em novos elementos de prova ou alterações na correlação de forças legislativas. A Associação Nacional de Juristas Progressistas, por exemplo,
publicou um comunicado no qual reconhece que os argumentos apresentados por Green se alinham à jurisprudência da Suprema Corte em casos históricos de abuso de poder, como os processos contra Richard Nixon e Andrew Johnson, embora os contextos sejam distintos. Esse tipo de manifestação técnica fornece à proposta uma camada adicional de legitimidade institucional e dificulta sua redução a um gesto meramente político. Do ponto de vista regimental, a atuação de Green evidencia um conhecimento preciso dos instrumentos disponíveis para a manutenção do tema na pauta do Congresso. Ao anunciar que apresentará nova resolução até o fim do ano legislativo, o deputado sinaliza que pretende utilizar o mecanismo da repetição formal com alterações incrementais, uma estratégia prevista no regimento da Câmara e utilizada em outros contextos históricos. Essa prática permite que um parlamentar reapresente matérias com conteúdo parcialmente semelhante, desde que contenham atualizações substantivas nos fatos ou nas fundamentações jurídicas. Ao incorporar os desdobramentos do depoimento de Smith, os avanços nos processos judiciais e eventuais revelações dos arquivos Epstein, Green transforma cada nova resolução em uma versão atualizada de um mesmo eixo argumentativo, garantindo que o tema permaneça em circulação institucional, mesmo em contextos de bloqueio partidário. A forma como a base republicana respondeu à movimentação também revela um padrão de reação coordenada, voltado para minimizar a exposição dos parlamentares a votações de mérito. Ao optar pelo uso reiterado do procedimento de arquivamento sumário, a liderança republicana evita que os membros do partido sejam obrigados a declarar publicamente se consideram ou não as ações de Trump como passíveis de responsabilização. Essa estratégia, embora eficaz no curto prazo, pode produzir efeitos adversos no médio prazo, especialmente em distritos onde o eleitorado valoriza a transparência e a prestação de contas. Há registros de congressistas republicanos sendo questionados em assembleias locais por sua participação em manobras regimentais que evitam o debate de mérito. Esse tipo de desconforto pode ganhar força conforme novas resoluções forem apresentadas e a pressão institucional se intensificar. A estratégia adotada por Green se diferencia também pela sua ancoragem em fundamentos constitucionais, e não apenas em argumentos morais ou políticos. Em suas falas públicas, o deputado tem insistido em que seu objetivo é a defesa do texto constitucional e da arquitetura institucional dos Estados Unidos. Ao associar as ações de Trump a práticas incompatíveis com o artigo 2º da Constituição, Green desloca o centro do debate para o campo da legalidade, onde as interpretações se baseiam em precedentes e princípios jurídicos e não em afinidades partidárias. Essa escolha discursiva dificulta a desqualificação sumária da proposta e obriga os opositores a argumentarem sobre o mérito dos dispositivos constitucionais citados, o que, em contextos de exposição pública, nem sempre é vantajoso do ponto de vista político. Nesse cenário, o papel das comissões permanentes da Câmara também começa a ganhar protagonismo. Parlamentares aliados de Green têm buscado apoio formal das comissões de Justiça e de Supervisão e Reforma, na tentativa de abrir espaços regimentais para a análise das acusações, mesmo na ausência de uma resolução em tramitação. A expectativa é que, com o acúmulo de documentação e manifestações públicas, essas comissões possam ser pressionadas a convocar audiências temáticas ou a deliberar sobre requerimentos de informação ao Executivo. Esse tipo de movimentação, ainda que indireta, pode manter o tema do impeachment vivo dentro do Congresso e gerar novos fatos políticos que justifiquem a reapresentação da matéria. Trata-se de uma estratégia de cerco institucional, em que diferentes frentes são ativadas simultaneamente para produzir um ambiente de pressão contínua. Além das articulações no legislativo, há movimentações paralelas no campo da sociedade civil organizada. Grupos de juristas, entidades de direitos civis e organizações não governamentais
passaram a coletar assinaturas e divulgar manifestos em apoio à abertura de um processo formal de investigação contra o presidente. Embora esses movimentos não tenham poder deliberativo, eles exercem influência sobre a opinião pública e sobre parlamentares indecisos, especialmente em contextos eleitorais. O cruzamento entre a pressão institucional e a mobilização social é um dos elementos que tradicionalmente potencializam processos de responsabilização política nos Estados Unidos. Foi assim nos casos de Nixon e Clinton, e há setores que avaliam que esse mesmo padrão pode se repetir, ainda que em um contexto de maior polarização. O contexto histórico recente também ajuda a compreender por que o episódio protagonizado por Al Green ganhou ressonância. Após 2 processos de impeachment fracassados do ponto de vista da remoção, o debate sobre a efetividade do instrumento e seu uso político passou a ocupar espaço central nos estudos de ciência política e direito constitucional. Há uma tensão não resolvida entre o uso do impeachment como ferramenta de contenção legítima e sua percepção como instrumento de disputa partidária. A estratégia atual de Green tenta contornar esse dilema, ao ancorar sua proposta em um conjunto amplo de fatos documentados, decisões judiciais e depoimentos técnicos. Ao evitar a personalização excessiva do debate e ao construir uma argumentação baseada em fundamentos institucionais, ele busca restaurar a legitimidade do processo como mecanismo de controle republicano e não como arma política. Nesse ponto do debate, vale observar que a atuação de Green se insere em uma reconfiguração mais ampla da estratégia do Partido Democrata. Ao permitir que uma parcela expressiva de sua bancada vote a favor da Resolução 537, a liderança do partido sinaliza que não vê mais o impeachment como um tabu eleitoral, mas como uma possibilidade legítima de reposicionamento político. Isso indica uma leitura segundo a qual o eleitorado estaria mais receptivo a discursos de responsabilização institucional do que em ciclos anteriores. Essa mudança de postura pode ser explicada pelo desgaste acumulado da imagem presidencial, pelas dificuldades econômicas e pelas sucessivas denúncias envolvendo membros do executivo. É a partir desse ponto que a iniciativa de Green passa a ser interpretada não apenas como um gesto individual, mas como parte de um realinhamento estratégico mais amplo. Se você acompanha esse tipo de análise com regularidade, considere se inscrever no canal. Nosso foco é oferecer contexto, clareza e acompanhamento contínuo sobre os temas que moldam o debate institucional nos Estados Unidos. A possibilidade de articulação entre os poderes também deve ser considerada como fator de influência na dinâmica da responsabilização presidencial. Embora o Congresso seja o único órgão com competência para conduzir o processo de impeachment, decisões judiciais podem influenciar diretamente a viabilidade política de sua tramitação. Caso o Departamento de Justiça decida prosseguir com investigações criminais contra o presidente ou seus assessores próximos, o Congresso poderá se ver compelido a retomar discussões que hoje estão paralisadas. Por outro lado, uma eventual decisão da Suprema Corte sobre os limites do Poder Executivo em temas como sigilo de documentos ou obstrução de justiça pode redefinir os parâmetros jurídicos do debate. Essas variáveis mantêm o cenário em aberto e fazem com que a iniciativa de Green seja monitorada de perto por todos os atores envolvidos na governança federal. A multiplicidade de fatores convergentes, depoimentos técnicos, escândalos em série, resistência legislativa, movimentação da sociedade civil, precedentes históricos, articulações institucionais e reorganização partidária compõem o pano de fundo sobre o qual se desenrola a iniciativa de impeachment liderada por Al Green. Não se trata, portanto, de um gesto isolado ou de uma manobra de curto prazo. A Resolução 537 e suas possíveis derivações funcionam como instrumentos de pressão e registro que articulam dimensões jurídicas, políticas e institucionais.
A ausência de consenso sobre seus desdobramentos não reduz sua relevância. Pelo contrário, é justamente a existência de múltiplas leituras, interpretações e dilemas em aberto que faz com que o episódio ganhe densidade como objeto de análise institucional e como vetor de transformação do debate público nos Estados Unidos. As interpretações em disputa sobre o episódio protagonizado por Al Green não se limitam à legalidade do conteúdo da resolução ou à sua viabilidade política imediata. O que se desenha, na leitura de observadores institucionais, é um campo mais amplo de tensões, no qual o impeachment aparece simultaneamente como um instrumento jurídico, uma peça e uma expressão dos limites da arquitetura institucional em tempos de disfunção democrática. A centralidade de Green nesse processo, longe de indicar uma personalização do tema, expõe um impasse que atravessa partidos, legislaturas e ciclos eleitorais. A dificuldade de definir, de forma clara e funcional, os parâmetros que distinguem conflito político legítimo de atentado à ordem constitucional. A multiplicação de denúncias, escândalos e decisões unilaterais do Executivo pressiona o Congresso a se posicionar, não apenas sobre a figura de Trump, mas sobre o papel que a própria Câmara dos Representantes deve exercer diante de um governo que opera na zona cinzenta entre a legalidade e a disrupção. A leitura de que Green estaria isolado ou atuando por impulso pessoal vem sendo progressivamente substituída por uma interpretação mais institucionalizada, a de que ele representa uma corrente cada vez mais articulada do Partido Democrata que entende a documentação formal como uma ferramenta de responsabilização futura, ainda que o resultado imediato seja o arquivamento das resoluções. Essa corrente aposta que, ao acumular registros votados, pareceres emitidos e argumentos expostos em plenário, estará construindo uma base sobre a qual poderá se fundar uma eventual reviravolta política ou judicial. Por esse motivo, mesmo parlamentares que reconhecem a dificuldade de avançar no curto prazo têm se mostrado dispostos a apoiar novas iniciativas. A presença de nomes moderados entre os 140 votos favoráveis reforça essa leitura de que o impeachment deixou de ser uma bandeira de nicho e passou a integrar o repertório institucional do partido como instrumento legítimo de reação a abusos reiterados. No entanto, não há consenso nem no campo progressista, nem entre analistas independentes sobre qual deve ser a função do impeachment neste momento específico. Há quem defenda que insistir em resoluções com baixa chance de aprovação no Senado apenas reforça a retórica governista de perseguição política e prejudica a capacidade da oposição de se apresentar como alternativa de estabilidade. Esses críticos argumentam que o processo perde força quando acionado de forma reiterada, sem perspectiva real de desfecho, transformando-se, aos olhos do público, em mais uma disputa narrativa. Outros, porém, sustentam que o objetivo não é alcançar a remoção de Trump no atual Congresso, mas criar uma trilha documentada de responsabilidade institucional que será útil em múltiplos contextos, de processos jurídicos futuros à formação de memória histórica. Essa tensão entre eficácia imediata e impacto estrutural está no centro das divergências sobre a estratégia adotada por Green. A posição do Partido Republicano diante dessas iniciativas também se encontra em processo de transformação, ainda que de forma menos explícita. A decisão de adotar sistematicamente manobras regimentais para arquivar resoluções sem debate revela um receio crescente de exposição pública, especialmente em temas juridicamente sensíveis, como os ataques ao Irã e a ocultação de documentos. A ausência de defesa substantiva da conduta presidencial por parte dos líderes republicanos, substituída por expedientes de obstrução técnica, é interpretada por alguns setores como um reconhecimento tácito de que as acusações possuem mérito, ainda que insuficiente para gerar ação imediata. Ao evitar o debate direto, a liderança republicana opta por um modelo de contenção,
que busca preservar a base eleitoral do presidente sem assumir os riscos de um endosso frontal à sua conduta. Essa estratégia, no entanto, é cada vez mais pressionada por fraturas internas e por vozes que, mesmo sem romper com Trump, começam a defender maior transparência institucional como forma de preservar a credibilidade do partido. O papel da mídia nesse processo também é ambíguo. Embora os grandes veículos tenham coberto extensivamente o discurso de Green e os desdobramentos da votação, a forma como o episódio foi enquadrado varia significativamente entre emissoras e publicações. Enquanto canais de perfil mais analítico destacaram a dimensão constitucional e os precedentes históricos, plataformas alinhadas à direita trataram o episódio como mais um capítulo do que classificam como guerra jurídica contra Trump. Essa assimetria de interpretação reflete o grau de polarização do debate público nos Estados Unidos, mas também evidencia a dificuldade de estabelecer um consenso mínimo sobre o que constitui uma violação institucional grave. Ao não haver convergência nem sobre os fatos, nem sobre seus significados, o impeachment se torna mais um campo de disputa interpretativa do que um processo com contornos previamente definidos. É nesse ambiente que a expectativa sobre os arquivos Epstein se torna ainda mais significativa. A proximidade do prazo legal para a divulgação dos documentos, associado ao silêncio do Departamento de Justiça e à ausência de sinalização clara por parte da Casa Branca, alimenta a percepção de que há uma estratégia deliberada de obstrução. Se os arquivos forem publicados dentro do prazo, o conteúdo pode reforçar os argumentos da oposição e oferecer novos elementos para uma nova resolução. Se forem retidos ou divulgados de forma parcial, isso poderá ser interpretado como descumprimento de uma lei assinada pelo próprio presidente, ampliando o alcance das acusações de abuso de poder. Em ambas as hipóteses, o tema tende a alimentar novas iniciativas no Congresso, seja como prova material de má conduta, seja como demonstração de desprezo pelas normas institucionais básicas. Nesse cenário, os próximos movimentos de Al Green ganham atenção redobrada. O deputado já declarou publicamente que apresentará nova resolução de impeachment até o Natal, incorporando os escândalos mais recentes. A expectativa entre seus aliados é que a nova versão inclua menções específicas ao depoimento de Jack Smith, às manobras de obstrução legislativa e à possível retenção dos arquivos Epstein. A estratégia seria reforçar a ideia de um padrão de comportamento do executivo, no qual diferentes práticas, da intimidação de adversários ao descumprimento de decisões judiciais, compõem um mosaico de abusos. Não há indícios de que a nova proposta vá reverter a correlação de forças atual, mas há a percepção de que cada novo registro aumenta a pressão sobre parlamentares indecisos e cria novas oportunidades de debate público. As consequências eleitorais dessa movimentação também são objeto de interpretações divergentes. Enquanto setores do Partido Republicano apostam que o impeachment pode desgastar a imagem dos democratas e afastar eleitores moderados, líderes democratas sustentam que a defesa da legalidade institucional é, em si, um ativo eleitoral. Pesquisas internas indicam que parte significativa do eleitorado, especialmente entre os independentes, valoriza a prestação de contas e a transparência. Nesse sentido, o apoio a iniciativas de responsabilização poderia ser percebido não como radicalismo, mas como compromisso com o funcionamento regular das instituições. A eleição de 2026 será, nesse aspecto, um teste sobre como o eleitorado interpreta a relação entre governabilidade e responsabilização, entre estabilidade e contenção. A postura de Donald Trump diante desses movimentos, embora agressiva em público, tem revelado sinais de desconforto. A frequência de postagens em redes sociais sobre o tema, a mobilização de aliados para neutralizar votações e a mudança de tom em discursos recentes indicam que o presidente acompanha de perto o avanço das resoluções.
A possibilidade de um terceiro processo formal de impeachment, ainda que derrotado em plenário, representa um risco elevado, com potencial de consolidar uma imagem de instabilidade e crise permanente. Para um líder cuja retórica se sustenta fortemente na ideia de força e controle, o registro reiterado de derrotas institucionais impõe um desgaste cumulativo difícil de neutralizar apenas com discurso. Esse desgaste, embora não se traduza automaticamente em perda de apoio, afeta a capacidade de mobilização do governo e impõe desafios crescentes à sua coalizão. As interpretações jurídicas sobre a viabilidade de um novo impeachment variam de acordo com a ênfase conferida aos diferentes artigos constitucionais. Parte dos juristas consultados por comissões legislativas entende que, embora não haja impedimento formal para múltiplos processos de impeachment contra o mesmo presidente, a repetição de iniciativas derrotadas pode reduzir sua força argumentativa. Outros, no entanto, sustentam que cada nova resolução, ao incorporar fatos distintos e atualizados, constitui um processo autônomo, com validade própria. Essa divergência reflete a ausência de jurisprudência consolidada sobre casos múltiplos de impeachment dentro de um mesmo mandato e evidencia a necessidade de reflexão mais aprofundada sobre os limites e as possibilidades do instrumento como mecanismo de defesa institucional. Não há, até o momento, entendimento pacífico sobre os critérios que devem balizar a admissibilidade ou a legitimidade de sucessivas tentativas de responsabilização. O cenário permanece, portanto, aberto. As variáveis institucionais, como a divulgação dos arquivos Epstein, o conteúdo das próximas resoluções, a evolução das investigações judiciais e o comportamento das comissões da Câmara, continuarão moldando os contornos do debate. Nenhum desfecho é garantido, e todas as hipóteses permanecem em disputa. A estratégia de Al Green, ao se articular com elementos externos ao Congresso e ao insistir na formalização documental das acusações, sugere uma compreensão mais ampla do papel do Legislativo. Não apenas como órgão deliberativo, mas como instância de registro e salvaguarda do pacto constitucional. Se a aposta será bem-sucedida do ponto de vista político ou jurídico, ainda não é possível saber. Mas o processo já está em curso, e seus efeitos ultrapassam os limites da atual legislatura.